Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. E hoje a gente vai falar um assunto um pouco mais sério, falar de perícia contábil, reforma tributária, falar um pouco de organização nas empresas, com relação aos números, né, os desafios que o empresário tem nesse ano de 2026 e nos próximos anos também, 2027. Estou aqui hoje com ele, Ronaldo, parceiro também aqui, está no nosso ecossistema, a gente troca bastante, aprendo bastante com você. Fica à vontade para se apresentar aqui para o pessoal da STEC Podcast, nossa audiência. Fala um pouquinho sobre quem é o Ronaldo, fala um pouco sobre seus negócios, né, onde você está atuando, e a gente começar esse bate-papo aqui hoje. Ok, vamos lá. Muito bom dia. Eu sou o Ronaldo, sou CEO da empresa Igras, assessoria empresarial. O nosso carro-chefe, né, da nossa empresa é perícia contábil. Estamos aí no mercado já acima de 20 anos, vamos agora para 22 anos, só neste segmento de perícia contábil, né? Viemos e também temos lá o nosso braço, que é a assessoria empresarial, que é muito forte também, né? E aí é uma gama de negócios, de portfólio. O portfólio é muito, muito rico, né? Mas vamos falar. Quando fala perícia contábil, né? Eu brincando, né? Só fazendo uma brincadeira, parece CSI, né? Negócio de polícia, né? O que é esse universo da perícia contábil? De fato, ela passa pela investigação, né? Então, muitas das vezes o juiz, ele sabe, né, quem ganhou e quem perdeu a ação, ele não sabe o quantum, né? Como apurar, como fazer a leitura de um balanço patrimonial, por exemplo. E aí tem as ramificações, apesar de ser perícia contábil, mas aí você tem questões societárias, você tem questões tributárias, prestações de contas. Dentro do societário tem muita dissolução ou parcial, e tudo isso pode estar ou no ambiente extrajudicial ou até mesmo judicializado, né? Legal. Então, quando você entra num cliente seu ou em uma empresa, você tem que atuar com algumas áreas específicas da empresa para conseguir fazer seu trabalho. Sim, na qualidade da assistência técnica, que foi o que nós optamos lá atrás em fazer, porque nós temos dentro de uma perícia 3 peritos: o perito do juízo e o perito das partes. Nós optamos na assistência técnica, né? Então, você assiste o perito do juízo para que ele faça um bom trabalho. E isso através de documentos, informações. E se tudo isso tiver numa base consolidada, a chance de obter êxito, né, é muito maior. Quando você diz base consolidada, já me liga aqui um alerta, uma lâmpada, você está falando de dados centralizados. Perfeito. Processos, sistema. Então você tem que ter essa parte tecnológica também para que você consiga executar com êxito o seu trabalho de perito. Em muitas oportunidades nós verificamos, né, que o dado ele existe, só que a empresa ela não consegue extrair de uma forma absoluta ou até mesmo coordenada, ordenada, de forma ordenada. Então, isso prejudica. É legal ouvir. A gente tem outros colegas aqui, convidados aqui no STEC Podcast, de diversos nichos. Falamos já com pessoas de finanças, logística. E essa pauta é recorrente em todas as áreas, indiferente da atuação, que precisa de alguma forma do dado claro, o processo claro para conseguir entregar o resultado que se espera, né? No seu caso, a perícia contábil, né? Então, é um assunto soa engraçado, né? Porque pra gente, como empresa de tecnologia de dados, parece óbvio isso, né? Que o processo tem que ter clareza, ser bem documentado, todas as partes funcionarem da maneira que deveria, para o dado lá na ponta estar centralizado para você executar alguma atividade, né? A gente verifica a ausência ali de processos, né? Se a informação ela acaba se perdendo dentro do contexto, né? Às vezes a empresa ela pode ter até razão naquela demanda, mas dependendo da qualidade da informação, Não consegue evidenciar. não consegue evidenciar e comprovar da maneira que o juízo necessita, né? E assim, você está falando de 20 anos de atuação, né, de experiência nesse mercado. Isso é a realidade das empresas no geral? É raro a empresa que você chega e está tudo organizado? As grandes empresas, né, elas têm toda essa preocupação, né, Sim. de se reinventar a cada ciclo e tudo mais. Nós verificamos isso na maioria das empresas, que são as empresas pequenas, médias brasileiras, Sim. com administração familiar. Sim, legal.
Aí entra também outro aspecto, né? A administração familiar também acaba tendo um pouco mais de dificuldade de estabelecer esses processos e tudo mais, né? Porque tem outros interesses. Perfeito. E às vezes as coisas acontecem até um pouco com mais demora, né? Um pouco mais devagar. E quando nós iniciamos em perícia, surgiu a necessidade de criar, né, um corpo especializado para consultoria. Legal. Porque a primeira demanda, obviamente, que nós somos chamados para a perícia contábil e dali você já verifica um diagnóstico e uma necessidade de uma implantação, de uma revisão de processos, e daí nasce a consultoria. Então, você está me falando que você é chamado para resolver uma dor, só que você acaba precisando entregar outro serviço antes de resolver a dor, que é a questão da perícia, né? Exato. Em tese, se a empresa já tivesse preparada com essa questão de processo, clareza dos seus dados, ela ia gastar energia com você, com a sua empresa, uma vez só. Na verdade, ela já tem. Ela só não está utilizando do benefício existente lá. Então, ela tem um banco de dados, por exemplo, só que ele está multiplicado ali, às vezes numa planilha de Excel, às vezes num processo. É recorrente a gente verificar que tem 4 planilhas do estoque. Da mesma informação. Da mesma informação. Então, compras, aí eu tenho lá o pessoal de suprimentos, aí eu tenho o pessoal que libera, de liberação, né, de alçada, todo mundo fazendo o mesmo controle. É legal, pessoal, vocês escutarem essa fala aqui do Ronaldo, porque indiferente do segmento, e se esbarra em tecnologia, dados e processo, a gente roda, fala com os outros convidados, e no final do dia é sobre tecnologia e dados. Por isso que eu falo, eu bato nessa tecla, que daqui para frente, todo negócio, quer queira ele ou não, é um negócio de tecnologia e dados. Não tem para onde correr. Se os processos tecnológicos, a questão de estrutura do dado, ele é encarado com maior cuidado, isso gera maior resultado para a empresa, mais eficiência numa tomada de decisão. Porque, assim, uma atuação sua contábil está acontecendo alguma coisa na empresa que precisa ser corrigida, certo? Exato. Então, a sua defesa de tese vai ser mais efetiva. Ou eu estou equivocado? Não, eu acho que essa questão de dados, ou de indicadores, ou de um melhor processo, ele cabe tanto para as empresas que estão em alguma demanda judicial, ou até mesmo extrajudicial, mas também no dia a dia de qualquer atividade. Sim, com certeza. Um dos indicadores que a gente chama a atenção é a própria leitura do DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Sim. Você começa com faturamento, passa ali pelos custos e despesas, e para você poder chegar no seu resultado. O fato é que o DRE, ele só registra aquilo que passou ali, ou pela contabilidade, ou pelo extrato, ou pelo conta corrente, ou pelo estoque, ou pelo custo. Sim. E tem algumas atitudes que são tomadas, as tomadas de decisões de cada atividade dentro do contexto, ela fica omissa e não consegue medir. O exemplo claro disso é um desconto incondicional. Enquanto todo mundo, né, todas as áreas ficam preocupadas em bater metas, precisa ver o caminho que foi trilhado para isso. Às vezes estão dando, se não tiver controle e indicadores, um banco de dados bem delineado, pode ser que tenha problema. Por exemplo, alguns itens do seu estoque com margem de contribuição negativa. Esse é o famoso, quanto mais vende, pior fica. Né? E às vezes eu vendo por kit. Então tem elementos ali do kit que está com prejuízo. Sim. Isso pode ser feito? Sim, porque é um kit, mas tem que estar mapeado. Sim. Tem que estar claro no processo. Exato. Né? Não é porque eu alterei a informação, dei aquele ajuste, né? Eu costumo dizer que planilha, PowerPoint, papel, aceita qualquer número. Exato. Agora, você tem um processo ali que tem a pessoa que verifica. Por isso que eu falo, a automação é importante por conta disso, né? Veracidade do dado, aquela transparência, você criar uma regra de negócio tecnológica automatizada que pega o dado do sistema, faz ali o double check da informação e imputa lá no seu BI, no seu relatório final. Porque o que a gente passa pelas empresas aí Brasil afora, o DRE, que a gente acabou de falar, tá no Excel.
Só que o Excel tem aquelas suas máximas do quê? Algumas pessoas podem acessar, o dado ali você pode manipular, contar a história que você quer, então tem que ter esse cuidado da verificação da informação, né? Então eu acredito que você, como perito, né, é o cara que vai lá cutucar esses vesperos na empresa, né? Exato. Provocar as áreas, as pessoas, né? Eu também tenho esse olhar, eu brinco, né? Quando eu chego na empresa como consultor, eu sou o advogado do diabo, né? Sim. Todo mundo me olha ali com o nariz torto, porque, opa, tem um consultor aqui na jogada, alguma coisa, tem possibilidade de performar melhor, porque senão não estaria aqui o consultor. Exato. Ninguém contrata o consultor, é raro a empresa que contrata o consultor, porque, pô, já estou muito bem, eu quero potencializar meus resultados, a performance, é bem difícil, né? Sim, o cara geralmente chama porque tem algum espaço para alguma melhoria. Existem técnicas, né, que você utiliza exatamente para condicionar esses resultados, né? Então, mas por que que o auditor, o perito, ele consegue achar os erros? Na verdade, são técnicas que te levam para essa consequência. Legal. Né? Um dos fatores é você fazer diligências sem o aviso prévio. Sim. Né? Então, olha, vamos verificar o caixa. Eu não posso avisar que eu vou lá, né, fazer esse tipo de análise. Então, o fator surpresa é um deles. Essa questão do fator surpresa me remeteu a um momento da minha vida que eu vivi. Eu era da indústria, né? Por formação, eu venho do Senai, eu sou engenheiro mecânico. Então, eu trabalhei muitos anos na indústria e acontecia quando tinha renovação de ISOs e NRs da vida, né? A empresa sabia que a auditoria lá saía pintando o chão, colocando faixa, colocando sinalização, Exato. porque já estava avisado, né? E a gente sabia ali que estava no chão de fábrica, na operação, pô, aquilo é só maquiagem, porque passou 10 dias, voltou o caos que era, não vai funcionar daquele jeito, né? Então tem que ter o fator surpresa, né? Porque senão acaba perdendo a essência. Sim. Né? A própria essência daquele ato, né? Daquela diligência. Né? Então o seu trabalho de fato, eu fiz a brincadeira ali no começo, é um trabalho de CSI mesmo, a investigação Sim. nos números, cutucar pessoas ali, processos. Para você chegar nesse nível de entrega, que tipo de formação o profissional tem que ter, né? Você falou da sua experiência, falou da Igras, né, que é a sua consultoria, mas qual que é a sua formação, Ronaldo? Qual que é a sua área de estudo? Minha área de estudo é contabilidade, Sim. né? Fiz MBA Getúlio Vargas, né, de Finanças, Controladoria e Auditoria, né? Legal. E temos alguns processos de estudos, né, inclusive da própria USP, né? Nós temos lá um centro de estudos, inclusive pareceres técnicos, né? Nós temos essa parceria, né, de fazer com o corpo, USP, né? Isso é importante, leva credibilidade, leva segurança. Você acaba validando a sua tese de fato, né? Exatamente. Você vai para o mundo corporativo ali do B2B, faz o seu trabalho, mas você ainda conta com esse corpo de doutores, especialistas. São professores, mestrados, doutorados à nossa disposição. Legal. Então tem o quê científico também da coisa, Exatamente, né? totalmente científico. Legal. Totalmente científico. É porque a gente fala muito de B2B, né? Fala do mundo corporativo, né? Mas esse lado acadêmico ali acaba sendo muito importante. Ele corre junto. Legal. Corre junto. E como que funciona essa linha de pesquisa lá com esse pessoal, nesse centro, né? São assuntos específicos que vocês defendem, estudam, ou depende do caso que vocês estão trabalhando? Como que funciona? Assim, basicamente ele engloba todas as áreas, né? Então, às vezes você está numa empresa que tem lá uma demanda que é um químico, né? Então, na minha estrutura contábil, eu não vou atendê-lo. Sim. Mas nós temos os parceiros, né? Inclusive USP, que vai atendê-lo perfeitamente. E aí passa por químico, passa por engenharia, todas as áreas. Você vai ficar focado ali na parte contábil da coisa, mas assim, tem as particularidades de cada segmento, né? O cara da logística, da química, você precisa do técnico específico daquele segmento. E existe dentro da própria contabilidade, né, de uma perícia contábil ao longo dos nossos trabalhos, que em algumas oportunidades ela tem que ser feita de forma multidisciplinar. Legal. Porque nós estamos ali olhando para um balanço, por exemplo, e dentro do ativo tem um imobilizado relevante.
e vai ter que passar por engenharia para suas reavaliações para que a gente chegue no nosso produto final. Envolve toda a cadeia da empresa. É muito parecido com a nossa implementação de tecnologia. Eu falo que os nossos produtos de dados, sistemas, desenvolvimento, ele só é assertivo, gera valor para o nosso cliente, para o nosso parceiro, quando a gente envolve várias pessoas, várias áreas, né? Perfeito. Várias características e habilidades. Perfeito. Porque a tecnologia, no final do dia, é meio para a gente gerar um resultado melhor para o nosso parceiro, né? Eu acho que na sua área também não é diferente esse trabalho consultivo. Principalmente engenharia, né? Sim. Engenharia é sempre acionada, né? Para que a gente possa ter um bom resultado. Legal. Voltando aqui, vou trazer o assunto para o nosso universo, tecnologia. Eu queria ouvir de você. Como você, um profissional contábil que vem dessa carreira, é um mercado tradicional, né? É uma das áreas mais tradicionais, eu acho, no segmento, né? A parte contábil. Mas como você, Ronaldo, enxerga essa questão da tecnologia, hoje, inteligência artificial, para o seu segmento? Como o mercado tem utilizado isso, os profissionais, seus pares, ou até mesmo as empresas dentro de casa têm olhado para a questão da tecnologia e dos dados, né? Como a gente está? Qual que é o seu olhar em relação a isso? É uma verdadeira transformação, né? Se a gente olhar lá para os anos 90, os anos 2000, 95% de um escritório de contabilidade era técnica contábil. E você tinha 5% de planilhas, relatórios, que davam o suporte para todas as contabilizações. Ao longo do tempo, isso foi se invertendo. Hoje, um escritório de contabilidade, alguns deles, né, com um número considerável, eles têm como sócio a própria tecnologia da informação. Porque sem a tecnologia da informação, hoje já é impossível você rodar um escritório contábil sem essa parte da tecnologia. Não só para questões de a entrega de obrigações acessórias, mas a própria entrega contábil, hoje nós estamos com 80-20. 80% tecnologia, 20% técnica contábil pura, né? E esse casamento para levar para os clientes. Já existem escritórios de contabilidade hoje, obviamente que não é o meu dia a dia, né? Sim. O meu dia a dia é a perícia contábil, consultoria, e não o escritório de contabilidade, e não a manutenção mensal Sim. contábil. Mas os escritórios, né, hoje já fazem entrega de obrigações acessórias de empresas optantes do Simples via computação cognitiva. Então, começo até o fim do processo, sem a interferência do colaborador. Legal. Então aí a gente consegue ter o quê? Processos mais coesos, seguros, né? Corretos. Né? Sim. Porque ali não sai de férias, ali não cansa, e é assertivo. Sim. Né? Então toda essa parte aí, ela funciona e funciona bem. Então, mas aí que tá. Você está falando que nos anos 90 a gente tinha 95% da necessidade de pessoas. Do capital técnico ali da pessoa para desenvolver, né? Então, do ser humano. Então, você está me falando que a gente tem uma redução, processos melhores, né? Qual é a sua percepção para esse profissional? Porque você está me falando que hoje, se eu tenho uma empresa que precisava de 95 pessoas, hoje eu não preciso mais. De cada 100 ali, 95 ia fazer esse trabalho, né? Hoje eu não preciso. O que eu preciso hoje é de especialista. Especialista. Que assim, tá escasso no mercado, mas hoje eu preciso de especialistas. Especialistas na área fiscal, no próprio contábil, né? Mas seria o pensante, seria o gestor de cada área. Para usar o atributo tecnológico a favor. Porque assim, quem vai direcionar é o humano, é o Ronaldo como especialista, né? Só que ao invés de eu precisar de ter 10 pessoas fazendo coisas manuais, você vai direcionando a tecnologia. E o mais importante, né? Utilizar da ferramenta do balanço, né? Que até um tempo atrás chegava o balanço, Sim. né? E o próprio empresário não tinha nenhum interesse em ficar olhando para os números, porque é um papel, uma leitura cansativa. Exato. Ele vem lá,
preto e branco, Linha em coluna. em coluna, linhas e colunas, e não há nenhum interesse Sim. em ficar olhando para aquilo. A partir do momento que você leva isso para indicadores, com gráficos bem definidos, com uma leitura mais clean, mais fácil, começa a ter o interesse para a tomada de decisão, que na verdade esse é o produto final contábil. Né? Você acabou de trazer de novo para o meu universo, né? Eu fico até feliz em ouvir essa frase de você, porque de fato, né, o nosso trabalho com a parte de dados, BI especificamente, o Business Intelligence, é a gente levar ali para o tomador de decisão uma vantagem competitiva de tomar uma decisão rápida, assertiva. Foi o que você acabou de trazer o exemplo. Se eu te entrego um calhamaço lá de páginas, imprimo, coloco lá na sua mesa, cara, o cara não vai olhar aquilo, folhear ali sem... Ele quer saber o resultado, se o EBITDA tá bom, não tá, lucro líquido, de forma explícita ali na frente ali para ele tomar uma decisão rápida, né? Então eu falo toda vez, eu bato na tecla com o meu time, quando eu dou um treinamento, um seminário, o BI não tem que ser o dashboard, o produto final, né? Não tem que ser 30 telas. Cara, os big numbers, tá claro ali, tá vermelho, tá verde. A gente antecipar a tomada de decisão, né? Agora com o adjunto da IA hoje em dia, além do dashboard, eu antecipo no WhatsApp ali do meu gestor. Ó, o resultado não tá legal. Se continuar assim, a projeção é que não bata a meta ali no final do mês, né? Do ciclo, enfim. Então a gente tem que antecipar essa tomada de decisão. Porque se eu trabalhar de maneira apenas reativa, colocar aquele blocão lá, o relatório em cima da mesa, é mais um relatório lá. E às vezes o cara vai até olhar, porque tem pessoas que são interessadas, só que o dia a dia, a rotina atropela o cara, né? Aí quando ele vai olhar, ele vai se deparar com aquela informação relevante para o negócio dele, que ele poderia ter mudado o rumo ali da operação 15 dias atrás, pô, já não serve mais, né? Essa informação online, ela é importante para que traga para o rumo correto, né? Então eu vou ter várias oportunidades, né, de retomar o curso, né? Então isso é importante, ainda mais agora com reforma tributária, tem que ficar atento. Eu quero, antes da gente ir para esse segundo assunto aí, falar de reforma tributária, que é um negócio também que a gente, empresa de serviço, tá? O que vai ser, né? Para onde a gente vai, né? Eu quero entrar nesse detalhe, mas eu queria ainda, para a gente encerrar esse assunto de tecnologia, essa questão contábil, eu vejo ainda um pouco de aversão de alguns profissionais, né? Pô, não é da minha especificidade, eu não quero estar aberto a entender esse universo, está mudando muito rápido. O que você acha disso, né? É que o mundo tá indo para esse caminho. Assim, é um contrassenso, né? Sim. Por conta da riqueza da profissão. Sim. E das entregas, dos entregáveis, né? O que nós entregamos para os clientes, né, e para os empresários é muito rico de informação. Sim. Né? Então, não só para efeito de rentabilidade, mas para efeito de lucratividade, para efeito de tomada de decisão, custo de oportunidade, quais os meus próximos passos, todas essas ferramentas ser devidamente linkada a indicadores, banco de dados, relatórios muito bem elaborados, porque tem uns relatórios também que não servem para absolutamente nada. Só, né? É bonito. Então, só é bonito, ou talvez colorido e tal, mas então precisa tomar cuidado na essência da informação. Então, essa entrega que nós fazemos, ela é muito relevante. Às vezes, eu acredito que o principal e mais difícil na tomada de decisão é o próprio empresário entender que é o momento de parar. Encerrar ali a operação. Eu vou encerrar essa operação, vou começar uma outra, com uma outra roupagem, com outro... porque o mundo também muda, né? Então... porque aí envolve outros aspectos, né? Até porque você falou que lida também com muita empresa familiar, né? Até a questão da história, geração para geração, é desafiador também esse tipo de conversa. Muito, né? Porque um dos nossos objetivos, e quase toda empresa tem, é a questão da ociosidade, é a questão de retrabalhos, é a questão de desperdício, né? Nada disso está no DRE. Não vai aparecer, e tudo isso tem que tomar decisão, né?
E você vê assim, um problema de ruptura, né? Você não consegue passar pela linha. É muito legal essa questão do. Eu conheço o seu trabalho já, né? A gente é parceiro de negócios aqui, a gente já trocou sinergia, mas ouvindo o detalhe, você vê que é muito importante essa entrega lá na ponta para a saúde do empresário. A saúde do quê? Vou manter minha empresa, vou abrir uma segunda filial, uma segunda operação, Exato, uma nova linha de produto, né? Tomar uma decisão baseada em dados perfeito. contábeis, através de um especialista, né? Mas você ainda sente que você faz todo esse trabalho, acredito que você faz com carinho, quando você entrega aquele resultado final, a análise, você ainda entrega isso para o empresário, alguns ainda não vê valor e não conseguem fazer a compreensão daquilo que você está passando? Alguns mais avisados, né? Esses que não enxerga, né? De alguma forma a consideração de valor, né? De que agregou o valor, é de que eu já sabia, né? Então, por algum momento ele já tem alguns controles ali e tal. E a consultoria é bem isso, né? Ou o empresário ele vai ficar, ele vai ter uma surpresa que pode ser agradável ou não, ou o outro cenário é de que, olha, eu já sabia e tal. Mas, obviamente, né, que o que ele está esperando é uma boa entrega e, obviamente, no menor valor que ele tiver que dispor, né? Entendi. Eu acho que parecido com o nosso universo de tecnologia, quando a gente vai implementar um trabalho consultivo, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, com a educação de quem vai receber isso que a gente está desenvolvendo. Assim como na minha área, eu acho que na sua também. Né? Trazer, literalmente pegar na mão, mostrar o porquê, o como, os caminhos, porque se a gente só entregar ali o resultado e virar as costas, eu acho que a gente não vai ser assertivo nessa nossa entrega. Eu acho que fica meio sem sentido, né? Porque vai ser um desperdício muito grande, né? Sim, Uma informação rica, por exemplo, na área de vocês, né? Com todos os indicadores para tomada de decisões, se eu vou ampliar meu negócio e tudo mais, ali fica uma leitura simples. sim, Então, se não tiver essa educação continuada, sim. essa troca, né? Eu acho que pode ter aí um desperdício em relação ao produto entregue. Esse ano especificamente, a gente está colocando bastante energia na linha da educação aqui na Stack, né? Porque eu vejo que se eu não capacitar essa minha base ali de liderança, tomadores de decisão, de ver o valor agregado em BI, em dados, inteligência artificial agora, eu não consigo reverberar o impacto positivo que a gente consegue gerar para as empresas com tecnologia, né? Uhum. Acredito que na sua área também não seja diferente. Se a gente não trouxer essa consciência cada vez mais, nosso trabalho não é visto da melhor forma possível do valor agregado que a gente consegue gerar ali no Uhum. nosso parceiro, né? É um desafio, né? Porque é cultural, processos, pessoas, educação. Exato. Então, entre várias... Não é só simplesmente entregar contabilidade, né? Exato, Não é. exato. Acho que é só um detalhe, É né? só um É só um detalhe. detalhe. É só o final. É só o Né? É final. só o final. Mas faz parte, né? É o nosso desafio de Sim, consultoria e a gente sim. vai aprendendo, erra um pouco ali, melhora no próximo, pega uma boa experiência de um outro cliente, aplica no seguinte, né? E Mas tem muito, assim, tem muita oportunidade, né? sim, Nós vemos aí a necessidade de fazer valuation, né? Que é uhum, verificar o valor econômico, né? De uma sociedade. legal. Na maioria das vezes, a empresa durante ou após maturação, tem alguns grupos querendo adquirir, porque você começa a fazer sombra ou para o seu concorrente ou para o seu parceiro de negócio e tal, O, ele quer agrupar. essa questão do valuation é um assunto também que me interessa bastante, né? Ouvir. Valuation ali, para quem está em casa ali, é a questão de você analisar a empresa e quanto ela vale para o mercado, certo? Exato, É, exato, então, quando você analisar um processo desse como um todo, cara, é números, é indicador, é DRE. Como eu comprovo que a STEC vale exato. 200 milhões de reais? Primeiro, obviamente que há necessidade de uma definição de algumas premissas, né? Sim. Antes das premissas, a metodologia, né? Há algumas metodologias que podem ser utilizadas e depois definição de premissas, principalmente relacionado ao futuro daquela sociedade. Então, você entrega esse serviço também lá na Igras? Sim, sim, sim. Inclusive dentro da perícia, né?
dentro da perícia, ainda que extrajudicial ou mesmo já judicializado, numa dissolução parcial de sociedade, nós temos as figuras dos sócios retirantes e dos sócios remanescentes, aqueles que continuam. E ali o juiz pede para que você valorize, né, que você encontre o cômputo do valor econômico da sociedade. Então você acaba entregando um valuation nesse processo de perícia contábil também. Mas tem empresas que te buscam só para fazer o valuation? Só para valuation, ainda que de forma extrajudicial ou até mesmo não há nenhum tipo de demanda, não há nenhum tipo de conflito, mas ainda assim eles pedem para poder fazer compra e venda. E esse é um trabalho também totalmente consultivo. Você tem que entrar na operação da pessoa. Tempo médio de uma operação como essa. Você entrar ali, imergir na operação do seu cliente, conseguir... Necessariamente, esse tipo de trabalho ele é multidisciplinar. Né? Então, você vai ter que ter necessariamente um jurídico, um engenheiro e também o pessoal do contábil. Os 45 dias, né, dependendo do porte da empresa, porque você vai ter que passar ali por uma due diligence. Então, você entra com representantes de uma parte, representantes de outra, e ali, tecnicamente, você vai chegando no consenso. E é literalmente um trabalho de defender as teses, né? Exato. De quem está apontando contra quem está recebendo o apontamento, né? Basicamente, quem quer sair diz que vale milhões, e quem está ficando que vale tostão. Né? E ali a gente vai à procura do valor justo. E para a gente chegar nesse valor justo, processos dados, clareza, evidência. Exato. A gente é muito engraçado, para mim soa engraçado porque indiferente do segmento, a gente roda, é tecnologia, dados, clareza, evidência ali. É isso aí. Dos processos, né? Então, ao meu ver, é muito óbvio para os negócios, para você empresário também, você ter dashboards na sua empresa, análise de dados, indicadores ali de uma gestão à vista, isso facilita o seu dia a dia e situações como essa. Sim. Você ter uma dissolução ali de sociedade, ter clareza dessa informação. Até porque o nosso trabalho, ele viria como ratificar aquilo, ratificar a expectativa do empresário, né? E não ficar totalmente no escuro. Eu entendi também que você entra nessa parte do valuation, principalmente quando você está fazendo essa parte contábil e tudo mais, né? Porque você precisa apresentar até como parte do seu laudo ali, né? Exato. Mas e aquela empresa que quer se preparar para o valuation, hoje, por exemplo, estou aqui na Stack, estou rodando na minha operação desse jeito, você consegue fazer um valuation da Stack. Porém, você consegue me apoiar para arrumar a casa e eu fazer uma venda melhor no futuro? Porque você consegue observar pontos ali que eu, como estou focado na minha operação, em tecnologia, não estou olhando todo, né? Você consegue me ajudar nessa jornada? Essa parte é uma parte assim, bem específica e bem técnica, né? Sim. E falando dela, por exemplo, existem empresas que já têm contratos fechados e que não consta do balanço. Sim. Então, nós temos o CPC 47, que é o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis. Ele cria ali uma alternativa de você trazer este ativo, trazer essas receitas para dentro do balanço. E aquilo ali vira um recebível seu. Obviamente que o reflexo disso vai estar no seu patrimônio, um patrimônio bem melhor. Né? Então não fica só na gaveta. Sim. Você pode trazer isso e contabilizar. Significa que entre o seu balanço fiscal e o seu balanço gerencial, que a gente fique muito mais próximo, porque aí você vai ter melhores resultados. Então, a título de valuation, quais seriam os principais indicadores ali, as premissas que você precisa atacar e evidenciar que são positivos esses números? Olha, eu diria que são basicamente 4 vertentes, né? Primeiro, período a ser projetado, né? E nesse caso, nós estamos falando, né, vamos colocar o exemplo da tecnologia da informação. Eu não vejo nenhum problema em buscar a perpetuidade, está tranquilo dentro da metodologia. A taxa de desconto, e aí a gente teria que verificar como é que a tomada de capital de capital próprio e a tomada de capital de terceiros, né? Mediante a isso, especificação do risco do negócio e
determinar uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto é para que você traga o valor a presente desta projeção que você efetuou, que nós chamamos do custo de oportunidade, né? A outra vertente seria a taxa de crescimento do negócio, né? E por último, muito importante, é o EBITDA, né? Que é o lucro operacional. Esse lucro operacional é que será projetado. Então, desse lucro operacional, nós projetamos acrescido da perpetuidade trazido a valor presente. Você trouxe 4 pontos, né? Mas só que parece simples, mas entra várias variáveis, né? Segmento. Um número errado aí, Sim. ou qualquer diferença, qualquer alteração dessas vertentes já muda o valor final de forma relevante. É um trabalho de fato multidisciplinar que leva um tempo ali, um período ali. É bem, como eu posso dizer, cauteloso esse processo, porque que nem Sim. você falou, né? Quem quer sair vale muito, quem quer ficar não vale tanto, né? E não será o balanço contábil que será definitivo para esses números finais, né? Ele é o ponto de partida. Eu vou trazendo para o meu universo de tecnologia, né? Tá acontecendo muito isso na era da AI agora, né? Empresas ali que às vezes nem tem receita, com valuation exorbitante, né? Como a gente defende essa tese? Porque assim, não tem nenhum número para eu comparar, né? Não tá nem faturando. São ideias, às vezes, é um storytelling que foi vendido e tem acontecido muito isso nesse nosso universo de tecnologia. Esse exemplo que você deu é startup. Sim. Startup, por exemplo, tem startup aí valendo milhões, zero de faturamento. Mas a grande ideia já está exposta. E alguém já comprou. Às vezes é muito sobre narrativa também. Exato. Eu recentemente li o livro 0 a 1 do Peter Thiel, que é um dos cofundadores do PayPal. Ele fala muito sobre a bolha do .com no final dos anos 90, início dos 2000, né? Muitas empresas ali no Vale do Silício começaram a usar, vamos criar um site ali, pô, .com, automaticamente estava valendo mais a marca, enfim, né? Teve IPOs ali que não justificavam os números e tudo mais. Aí eu trago, esse assunto me traz essa reflexão dessa leitura que eu fiz, porque eu falo, eu acredito que estamos vivendo a era da AI, né? Coloca a inteligência artificial lá no nome, AI, dessa supervalorizada, né? Não tô falando que é ruim a inteligência artificial, pelo contrário, só que às vezes é muito glamorizado algumas coisas, ali a narrativa é contada de uma forma que dá aquela inflada no ego do produto e serviço, mas para quem entende de fato, para quem é técnico, quando vai apertar mesmo lá na ponta, vê que é só storytelling. Do lado de cá, o que nós entendemos de tecnologia, né? Como usuário, né? É de que cada dia é diferente. Sim. Amanhã já vai ter uma outra tecnologia melhor, outras soluções e não para, né? Não para. Eu falo, eu como profissional de tecnologia não paro de literalmente. É óbvio, os conceitos, a base é a mesma, né? Como em toda a carreira. Só que a gente tem que estar ali fazendo reciclagens. Mas eu acredito que não seja diferente de contabilidade. Exato. Agora, em reforma tributária, vocês estão sofrendo. Exato. É uma mudança toda de uma escola, de o que vocês aprenderam, não sei, alguns anos atrás. Pega tudo aquilo, rasga, joga no lixo. A regra é outra. Então, se você não se atualizar. A base, né? Os conceitos, né? Eles permanecem, né? Sim. As regras do jogo permanecem. Mas a técnica, né? Falando já de reforma tributária, obviamente que nós temos muitas dúvidas, né? E deve chegar várias leis complementares daqui para frente e tal. E é um período de transição, né? Um período de transição longo, são 10 anos para que o empresário vai trabalhar aí com duas modalidades de tributação e tal. Começou lá em 2024, né? Com o início da reforma, 2025 com a lei e agora 2026 já com os testes, né, de IBS e CBS. 2027 já é para valer, né, e tem algumas mudanças importantes, né, por exemplo, classificação dos meus fornecedores, né. Sim. À medida que eu só vou tomar crédito daquele fornecedor que realmente paga imposto, porque hoje é diferente, né?
Se eu tenho o documento fiscal e estava destacado o imposto, eu já me creditava. Agora eu só vou me creditar através da apuração assistida que vai ter do governo. Todos esses valores vão subir e eles só serão creditados mediante pagamento de imposto. Então, vai modificar o mercado. Já existem clientes que estão classificando seus fornecedores, verificando se ele não é um devedor assíduo do governamental, entendeu? Então, precisa tomar esses cuidados para não, daqui a pouco, ser surpreendido por um cancelamento contratual por conta de geração de impostos, o que modifica muito a cadeia como um todo. A cadeia, a rentabilidade e as suas próprias margens. Né? E isso impacta principalmente aquele empresário, empreendedor que está em qual classe ali, ou independe isso, o cara é do simples, lucro presumido? Geral, né? Geral. Agora, esses processos de revisão, os grandes já estão fazendo. Eles já estão classificando quem serão seus fornecedores no futuro. Então isso é um ponto de atenção para você que tem empresa de Exatamente. serviço. Se você atende grandes contas ali, já tem que começar a arrumar a casa, né? Mesmo optante do Simples, você poderá optar em ter o CBS ou IBS por dentro ou por fora. Né? Se você, ainda que for do Simples, você vai poder gerar créditos para o seu cliente. Né? Para o seu cliente. E isso é um diferencial. Porque senão você vai ficar fora do jogo. Exatamente. Né? Porque as empresas, pelo que eu entendo, né? Não domino muito a área, né? Mas apesar de trocar com vocês, aprendo bastante. A empresa vai dar preferência para quem gera crédito para ela, né? Exato. Vai ser uma situação sine qua non, né? E ainda que seja do Simples, você agora, em setembro deste ano, você vai poder optar se você vai fazer o IBS ou o CBS por fora, porque aí você tem condições de oferecer crédito. Então, vou pegar esse gancho seu, né? A gente tem alguns empreendedores, outros consultores que assistem aqui o nosso podcast. O que você dá de dica e conselho para começar essa movimentação pensando nesse futuro? Que está aí já, batendo na porta. Né? Exato, mas assim, é um combo, né? É um combo. Não é só direcionado à questão do regime tributário ou qual vai ser a minha carga, né? Já tem muitos empresários procurando a gente para falar de precificação. Sim. Né? Como é que ficam meus preços agora, né? E nós mesmos, tecnicamente falando, às vezes a gente é surpreendido, porque são duas vertentes que você tem para poder fazer a formação de preço, né? Pelo menos o valor base de uma formação de preço, que seria a base de custos e o seu markup. Sim. Então, todos os elementos de uma precificação, ou tem que estar lá no custo, ou você tem que jogar para markup. Se não tiver nem um nem outro, a sua margem esperada, pretendida, ela não vai se realizar. Às vezes a gente vê precificação sem o frete. O cara esqueceu de colocar o frete. E às vezes ele está num segmento que a margem já é apertadíssima. Apertada. E às vezes o frete ele é relevante. Sim. Né? Ele tem uma representatividade grande. É que no item talvez seja alguma coisa de reais, centavos, só mas que se o cara no tá volume, se é um varejo da vida, dá problema. Então, às vezes o frete está fora, às vezes o imposto está calculado de forma errada, porque o imposto, quando você quer uma margem, o imposto que você coloca junto ali da composição de markup, você tem que colocar ele por dentro e não por fora. Então, se eu quero 100 de resultado, eu não posso colocar 100 menos o imposto que é 10, vai dar 90. Eu tenho que colocar 111, coloco o imposto, tiro o 11 e fica o 100. Então, precisa tomar, tem alguns cuidados que precisam ser colocados. E agora, com a reforma tributária, verificar esses impactos. Né? Ainda na linha de reforma, né, eu acredito que, pelo pouco que eu fui estudar ali, já entender essas movimentações que vão impactar no meu negócio, porque eu sei, muito disso passa pela centralização dos processos em um sistema. Sim. Esse é um dos movimentos que vai acontecer.
tem algumas mudanças centrais, né? O valor da arrecadação, antigamente e até agora, né, vai para onde a empresa está constituída. Sim. A partir de agora, para essa questão de reequilíbrio de arrecadação e de valores transacionados entre municípios, principalmente em relação à guerra fiscal, será aonde de quem comprou. Então, comprou lá no Rio de Janeiro, a empresa está aqui, a arrecadação vai para lá. Mas isso numa transação de 10 anos. De 10 anos. De 10 E anos. como que entra aquela questão, por exemplo, tem muitas empresas que migram para algum lugar específico, né? Por conta de arrecadação, de fato, né? Uhum. Aqui em São Paulo, por exemplo, Osasco, grandes players foram para Osasco, né? Por incentivo e tudo mais, né? Qual o impacto que esses municípios vão ter com isso? Porque vai deixar de arrecadar. Sim, mas assim, Barueri, por exemplo. Barueri é riquíssima, né? Sim. Tem uma grande arrecadação, né? Mas nós entendemos ainda que vai ter algumas Mudanças. modificações, né? Uma das modificações era a questão de armas e munições, né? Estava lá como imposto do pecado e acabou sendo excluída. Pode ser que tenha algumas variações ainda em relação a... Você como especialista não está escrito em pedra ainda, né? O que a gente fala, né? A lei, ela menciona a lei complementar por dezenas de vezes, né? Então, pode vir por segmentos, né? Nós sabemos que o agronegócio, ele tem uma grande representatividade, né? Não só pela sua própria atividade, mas inclusive no percentual do PIB, né? Sim. Então, no agronegócio, indústria farmacêutica, então existem alguns segmentos que ainda pode ter algumas variações, algumas mudanças ao longo do tempo. Né? E no seu trabalho em específico, né? O que isso vai impactar? Vai te trazer mais demanda? Muito mais. Muito mais. Você está sorrindo então, né? Muito mais. Você tem que estar preparado para atender Sim, essas novas demandas, né? Porque assim, parte tributária vai ter muita demanda, a própria parte societária, porque há necessidade, né, de revisões de processo, há necessidade de se reinventar, há necessidade de vamos montar uma outra estrutura societária para que fique mais barato. Então, todas essas questões, mas o volume vai criar muita oportunidade. Para negócios, você fala para o seu segmento específico, a sua área de atuação, 26, 27 e tende a vai ter muito trabalho, mas não é só para o nosso... A gente vê isso como um aquecimento para várias atividades. Legal. Cara, sempre eu falo, todo mundo que senta aqui nesse banco aqui para trocar essa ideia, para mim é uma aula, eu estou escutando aqui. Não, é recíproco. Eu saio daqui mais inteligente toda vez no bate-papo aqui no STEC Podcast, né? Eu estou trazendo pessoas assim que têm um alto gabarito ali no seu segmento, no seu mercado de atuação, então estou fazendo um MBA esse ano, eu falo com todos os convidados, né? Acabo flutuando em vários aspectos, né? É sempre um prazer receber pessoas que a gente tem esse carinho, esse cuidado, né? Antes da gente ir para o finalmente aqui, encerrar esse nosso bate-papo, que está bem, bem rico mesmo essa troca, queria que você deixasse um recado aqui para a nossa audiência do STEC Podcast, suas considerações finais, ou algum conselho para o empresário que está assistindo aqui em casa, né? Legal. Falar aí sobre a Igras e o que você quiser deixar de mensagem. Tá joia. Bom, nós entendemos, né, que a cada dia que passa, né, o empresário ele tem que estar mais assistido, né, de consultorias, né, tributária, consultoria contábil, né, aquilo que assustava antigamente não pode assustar mais, né. Eu acho que o empresário ele tem que mergulhar nos números e tal. E para isso, né, pode contar com a gente, Igras, equipe, os parceiros, né? Toda a parte da tecnologia da informação ela tem que estar muito bem estruturada, porque o final é relatórios, agora precisa ver de onde que veio, né? Como é que tudo isso foi processado. Muitas vezes há necessidade de uma reestruturação societária, né? E aí pode contar com o nosso aconselhamento, né? Porque eu entendo que se nós criarmos um conselho, uma holding, um conselho, e
os múltiplos negócios eles ficarem totalmente separados, né, com o seu resultado, com a sua administração, vai ter resultados bem melhores, tá? Aí ficamos à disposição de vocês aí. Tamo Show de junto. bola. Prazerzão Tá, conversar com você. Obrigado. Uma aula aqui Obrigado. sobre contabilidade, reforma tributária, Finanças, cara, vários assuntos. E tecnologia. né? Tecnologia. E tecnologia. Prazer mesmo te receber aqui. Obrigado, Ronaldo, pela sua disponibilidade. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast. Convidados ali, especialistas em diversos segmentos, né? Hoje uma super aula sobre reforma tributária, perícia contábil, Ronaldo especialista, e a gente encerra aqui mais esse episódio.